Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Lado B do Trade Esportivo. Meu nome é Rodolfo, comigo hoje está o Cabal. E aí, Cabal, tudo bem? E aí pessoal, e aí Rodolfo, que tudo bem, né? Hoje já consegui sair com um green mais representativo, assim, nas etapas de final, não tinha conseguido pegar muita coisa. E foi alguns panoramas que a gente esperava, né? Principalmente no jogo da Espanha, que vai ter dado zebra. E Portugal surpreendeu, né? Acho que a maioria aí, principalmente botando o Gonçalo Ramos, acho que nem a questão de tirar o Cristiano Ronaldo, né? Achei que se botasse, tivesse tirado, era para botar o Rafael Leão, o André Silva, e vem esse Gonçalo Ramos que nem é tão matador assim, faz 3 gols. E o time aí jogou muito bem, né? O Marrocos, que eu falei que talvez seria a zebra, né? Que daria o time assim que não estava no radar e que poderia fazer uma boa campanha, mas até hoje eu pensei que ia ser bem mais difícil eles passarem. Eles jogaram até relativamente bem, né, contra a Espanha. Depois a gente vai entrar mais em detalhes. Para quem ainda não ouviu, a gente está fazendo o Diário da Copa. Todo dia de trabalho a gente está gravando aí para falar os jogos que a gente fez, planejar os dias seguintes. Amanhã não vai ter dia seguinte, né? Porque agora tem uma folga aí até sexta-feira, né, Cabal? É isso. Então, Brasil e Croácia que abre as quartas na sexta. Isso aí. Então a gente hoje vai falar só dos jogos que a gente fez, deixar para falar do Brasil aí na quinta-feira, mais perto, né? É, e a gente conta aí as dificuldades, o que a gente fez. A gente não tá aqui para ensinar, a gente conta como é que a gente está aprendendo também, né? A gente já está mais ou menos 2 anos e meio aí no meio, então é um aprendizado constante. Até hoje eu estava vendo lá no Instagram a galera falando, né, de um. Não vou citar nomes aqui porque nem tem julgamento nem nada, mas um possível golpe aí de uma barra empresa, né? Pessoal que pegava o dinheiro da galera para investir, prometendo ganhos fixos, né? Ou acima de tal porcentagem, e agora parece que o pessoal não tá dando resposta, meio que sumiu. Então é o que a gente sempre fala, né? Às vezes a pessoa quer ganhar fácil, quer ganhar rápido e não tem milagre. Como a gente falou, não existe. Você tem que escrever num quadro e ficar repetindo o dia inteiro pra você entender. Não existe ganho fixo em cima de renda variável. Só isso que você tem que decorar, mais nada. Então, a gente vê muita gente prometendo mundos e fundos com 1 milhão de seguidores, 300 mil seguidores. Então, assim, a galera gosta também do fácil, né? Então, muita gente que faz conteúdo sério, não a gente, né? A gente tá aqui mais para troca de ideia, mas tô falando de gente que tá há muitos anos no mercado, pouco reconhecido, porque não tá ali te oferecendo nada, e os que tá oferecendo, a galera cai em cima e segue, né? Porque muitas vezes o pessoal gosta do print da múltipla, né? Ah, múltipla com R$ 2 para ganhar 100 mil. Ah, esse cara é bom, né? Então, assim, hoje em dia o que vale é o print da múltipla, né? Então, a galera aí que entra e dá também audiência para esse tipo de pessoa, né? Acaba que ajuda a disseminar, né? Então, assim, tomar muito cuidado aí com esse tipo de pessoa. Aí, falando antes de a gente começar das nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Lado B do Trade Esportivo, também tem o Twitter, Lado B do Trader. Então segue a gente lá, dá uma moral, manda uma mensagem se quiser também. E tem o e-mail, ladob-do-trader@outlook.com. Bem, vamos começar aí pelo primeiro jogo, pelo horário, né? Marrocos e Espanha. Ficou 0-0, tempo normal, prorrogação também. Foi para os pênaltis. O Marrocos ganhou de 3-0. A Espanha não acertou nenhum pênalti. Estatísticas do jogo, né? A Espanha teve 77% de posse de bola, contando todo o jogo, né? Prorrogação também. E Marrocos teve 23%. Mas a Espanha chutou só 13 vezes e uma no gol. E Marrocos 6 chutes e 2 no gol.
Então, assim, é o velho problema da Espanha. Eu desde lá, quando surgiu o estilo do jogo aí, eu falei, é um jogo que você depende de ter um jogador igual o Barcelona tinha o Messi no auge para fazer funcionar, porque é muita posse para pouca finalização. E o futebol não é um jogo quem ganha é quem tem mais posse. É bola na rede, por isso que é tão difícil fazer gol, né? E a Espanha, ela no meu entendimento, ela muitas vezes engana ali em cima, você entra back e tal, mas não finaliza, né? Pouca infiltração, time que toca muito de lado, que não tem uma referência para puxar o jogo, um camisa 9, é pouco para passe entre linhas, muito passe de lado, né? Então, para mim é um jogo que não funciona, né? Eu lembro que quando surgiu esse jogo lá no Barcelona, eles falavam que que o Guardiola inspirou no Brasil esse estilo. Eu discordo totalmente, né? Ele fala da seleção de 82 e tal. O Brasil, ele foi caracterizado por um jogo de técnica, de habilidade, mas sempre foi um jogo visando o gol. Talvez a seleção que menos fazia isso seria a do Parreira, ali em 94, que era uma seleção mais de posse e nem tão inspirada no ataque, mas mesmo assim, sempre que podia, estava lançando, né? O Romário, o Bebeto ali na frente. Então, assim, o Brasil nunca teve essa ideia de jogo de posse, pouco chute. Pelo contrário, né? É, nas seleções que deram certo, sempre é um time que busca fazer gols, né? Que quer finalizar rápido as jogadas. Então, é o velho problema que ela enfrenta. Não, eu É, acho que, só para falar desse negócio, é porque uma época eu vi alguns jogos na Libertadores do Flamengo de 81, e na pandemia eu acabei vendo um jogo ou outro desse Brasil de 82. Realmente parece a forma que todo mundo se aproxima, toca tal, mas uma coisa é esse o estilo do Guardiola funcionando, com jogadores decisivos, igual o Messi, uma época, no Manchester City você já vê bem mais vertical. Outra coisa é esse estilo que a Espanha meio que passa do ponto um pouco, né? De posse, 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 pela posse, que aí acho que o Brasil nunca teve esse estilo mesmo, não. assim, é gosto, né? Mas eu acho que o Guardiola ele funciona muito em cima de um elenco que consiga fazer, igual eu falei, de ter jogadores que desequilibram. Por exemplo, no City, você pega ali agora, né? Ele até pôs um 9 lá. Tem o Haaland, tem o De Bruyne. Então, assim, a nata do futebol tá ali. Então, meio que eles decidem no individual lá na frente. Mas a Espanha, você olha o elenco dela, é um elenco que não tem nomes perto disso, pelo contrário. Então, você faz um jogo de muita posse, pouca infiltração, é, você não baseia no 9, você não foca em jogos pela lateral e cruzamento. Sei lá, você não tem um estilo que defina como você vai chegar no gol, você vai ficar tocando. Então, assim, eu acho que muitas vezes esse jogo você tem que. Ok, eu vou ficar com a bola, mas o que eu vou fazer quando eu ficar com a bola? Adianta eu ficar tocando aqui com 80% de poste de bola e eu não defino como é que eu vou chegar lá no gol, né? Porque, beleza, o Guardiola talvez tenha isso mais avançado, mas ele também tem nomes que, entre aspas, né? Ele, beleza, então vamos ficar com a bola, mas ele sabe que a hora que chegar lá na frente, meio que os jogadores vão improvisar, mesmo se não tiver definido, né? Então, por exemplo, o De Bruyne, entre outros, né? O time do City é todo bom, né? Então, assim, o nível deles é muito alto, né? Eu acho que se você fizer esse estilo de jogo igual a Espanha é um time mais normal, você tem que ter essa parte da frente mais bem definida. Beleza, tô com a posse, e agora? O que eu vou fazer? Vamos focar num camisa nova, vamos fazer o jogo em cima dele, vamos pelas laterais. Então, assim, tem que ter uma finalização, senão você vai ficar tocando até acabar, porque você não tem os jogadores para definir. Se chegasse lá na frente, tivesse De Bruyne, sei lá, Haaland, Lewandowski, aí beleza, você joga a bola para esses caras aí, eles vão fazer alguma coisa, mas assim, quando não tem, você tem que definir, porque senão o time fica travado, assim, né? Mas é uma opinião, né? Muita gente gosta, né? Eu não sou muito defensor desse estilo, não. Eu acho que é um estilo travado. Eu acho que depende mais de elenco do que de estilo, né? Mas posso estar errado. É,
Bem, em relação ao jogo, foi um jogo que, apesar do 0-0, né, achei que teve bastante chances de gol. Bastante não, mas teve chances de gol. O Marrocos eu pensei que ia ser bem defensivo contra a Espanha, mas teve momentos ali que ele conseguiu assustar. Eu tô gostando muito da Copa do Bufal, né? Um jogador que, sinceramente, eu não acompanhava antes da Copa. Acho que nem, se brincar, nem tinha percebido ele ainda. Ele joga um time pequeno da França, né? O Angers. Então, assim, provavelmente, talvez ele vai até passar para um time maior, porque, pelo menos na minha opinião, tá jogando muito bem. A Espanha, com o Llorente, ele teve dificuldade de marcar ele, né? Até deu um drible lá Garrincha, né? Que ele fingiu que ia, ele passou, ele foi para outro lado. Foi bem bonito. Em relação a entradas, eu acho que eu fiz uma entrada, depois eu tenho que olhar isso aqui, que eu tô meio esquecido. Eu acho que no primeiro tempo eu não cliquei, no primeiro tempo eu tenho certeza que eu não cliquei. Acho que eu deixei uma moeda no final do FT. Eu tenho que até confirmar se eu deixei essa moeda, mas eu acho que eu deixei sim. E foi só, acho que não cliquei em mais nada. Depois no prorrogação e pênalti eu não trabalho. E destaque para a Espanha, né, que errou 3 pênaltis. Sarabia, Soler e Busquets. Os 3 erraram e o Hakimi finalizou para Marrocos com cavadinho e tudo. Enquanto o Cabal fala sobre o jogo, eu vou até olhar aqui se eu fiz mais alguma entrada, que eu tô com a cabeça meio ruim, não sei se eu fiz. Depois você fala, eu falo aí, Cabal. O que você achou do jogo? Alguma entrada que você tenha feito? Primeiramente, eu perdi a maior parte do HT ali, tive que fazer umas coisas na rua e acabei me enrolando com o tempo. E quando fui ver, já era mais de meio-dia, né? E quando eu cheguei, eu, como já era o final do HT, não quis nem abrir o mercado, estava assistindo ali, e fui ver o que os traders estavam falando no Telegram, né? Acho que até eu peguei um momento bom da Espanha ali, que deu uma pressão, mas logo o Marrocos também, foi o que você falou, por mais que eles jogavam sem a bola reativa, eles assustavam também, era esporádico, mas assustavam, às vezes dá uma pressão, aquele goleiro que não deu tempo, né, de entregar um gol, mas esse goleiro ameaçou entregar várias vezes, esse goleiro da Espanha, e eu ouvi a galera falando que foi um primeiro tempo muito ruim da Espanha, né? Então, aí eu não sei se daria para trabalhar essa correção. É complicado, que a Espanha fica muito com a bola. E é um cenário que eu imaginava, né? Que esse estilo de jogo, se tem um time que complica, é o estilo de jogo do Marrocos, né? Que se defende muito bem de contra-ataque, e os caras estão dando a vida ali. E esse jogo de toque para lá, toque para cá, facilitou, né? O Marrocos só tomou um gol quando já estava classificado pelo Canadá. O time que estava muito bem na defesa. Teve um zagueirão lá do Wolverhampton, Sainz. O cara tá dando a vida mesmo. E sem falar dos perigos com o Ziyech e Buffal, né? E hoje, para primeiro, estudei uma olhada no elenco, você vê como que é um elenco qualificado assim, para o time africano. Você vê que a maioria é de La Liga, de campeonato francês, Premier League. Experimentado, né? Joga em ligas assim, importantes. Relevante. Talvez não seja em times top 1, igual, por exemplo, tem o Arambati, que eu achei que foi bem também. Ele joga na Fiorentina, mas está enfrentando Milan, Juventus, Roma, Atalanta, né? Então, assim, jogadores, igual você falou, né? Experimentados, assim. E muitos ali, acho que pela proximidade joga na La Liga, então, como o time da Espanha é quase todo de La Liga, ali não foi nenhuma novidade, né? E eles estavam bem confortáveis, no meu ponto de vista, assim, naquele estilo. Aí no segundo tempo vi que a odd ainda tinha margem para corrigir da Espanha. Fui escalpando ali. Eu confesso que poderia até, às vezes, segurar mais, mas
tinha hora que o Marrocos recuava demais, eu queria pegar pelo menos contra-ataque do Marrocos, né? Ia ficar comprando o tempo inteiro ali. E com esse lucrinho que eu fiz no Lei Espanha no segundo tempo, eu joguei uma moeda para cada lado no final. E uma moeda maior na Espanha, porque no final eles apertaram sim. Acho que foi o melhor momento da Espanha no jogo inteiro. Se contar a prorrogação. Mas assim, mais não abafa, né? Não vamos ver, acabou. No final era cruzamento pro Morata, falta na área, tinha acabado aquela história. E, e tal, né? Acho que foi bem trabalhado, assim, se tivesse saído desse gol da Espanha no final, ia pegar um lucro bem legal. E no segundo tempo, eu não sou de trabalhar segundo tempo, mas como só estava rolando Copa do Mundo, ontem eu observei mais o mercado da Croácia e do Japão, e hoje eu já fiquei atento a essa correção do favorito, porque segundo tempo, não sei se é muita gente ali que tomou o head no favorito ela e quer quer limpar na prorrogação. Sei que entra muito dinheiro no favorito e a odd vem embaixo, né? Assim, pelo tempo, né? E da Espanha foi a mesma coisa. Consegui pegar, principalmente no primeiro tempo da prorrogação, uma bela correção, né? Assim, trabalhando com pouco, 50, 30% da stake, mas como já estava de perto, dois e pouco, pagou bem. E no final eu tive que fechei, não segurei muito, porque no final a prorrogação veio outra pressãozinha ali, já com outros jogadores, né? Eu já tinha entrado como é Sarabia, Solé, assim, você vê que o elenco não é muito bom mesmo, não, comparado aos outros ali, né? Só no ataque, né? A gente falta muita opção de ataque na Espanha. Mas mesmo assim, deram uma bafa ali e foi isso. Foi para a prorrogação, achei justo. Mesmo que a Espanha teve mais volume, óbvio, Marrocos teve sua chance também. E nos pênaltis, o goleiro aí que é do Sevilla, também não conhecia, assim, nunca tinha reparado. Pegou 3 pênaltis. Provavelmente a gente vai ver alguns nomes desse time do Marrocos, talvez em algumas transferências, né, na Europa. Copa tem muito disso, né? Talvez jogadores que não estão no radar ali dos grandes clubes. Pós-Copa, eles, talvez pela boa atuação, né? Eles conseguem ir para clubes talvez um pouco melhor e tal. Quem lembra muito daquele jogador da Rússia lá, o Arshavin, né? Acho que era o nome dele, Arshavin. Sim, sim. Isso, ele foi pro Arsenal, né? Ninguém sabia dele. É que ele não jogou nada lá. Mas Mas sempre sempre tem. o Rames Rodrigues, né, que foi pro Real Madrid. Isso, sempre tem um ali que aparece na Copa, né? Que não estava no radar dos clubes, faz uma grande Copa e vai para clubes assim maiores. Então esse Marrocos aí, quem sabe, né? Bufal, achei pode ser só Copa, né? Depois não pode jogar nada, mas está jogando muito, né? É uma intensidade incrível, gostando muito. Tô gostando desse Arabate, achei que ele foi muito bem hoje também. O Teve um cara que deu um chute lá no primeiro tempo, era o Mazraoui, Esse é lateral do esquerdo. Bayern. Eu gostei dele também. Então, assim, claro, tem todo um clima, né? Que em relação a estar jogando ali com torcida deles estão presentes, é Copa do Mundo, superam, A mas torcida dos outros países árabes parece que abraçou também. isso. Então, assim, mas querendo ou não, tão bem, né? Então, até a mais que eu pensei que seria, né? Antes da Copa. Então, assim, tem que, tem que dar os parabéns aí mesmo. E a Espanha, eu acho que sim, a galera tá pegando muito no pé por causa do Luiz Henrique. Ele falou que futebolisticamente não tinha ninguém acima do Marrocos, da Espanha, né? Mas em questão tática. Mas assim, é o jeito dele falar que a seleção estava bem e tal, né? Mas eu acho que é uma seleção para o futuro, muito nova. Acho que dá para tirar bons nomes daí. Eu acho que resolvendo essa questão da ofensiva, né? Acho que é o pior setor do time aí. Tem alguns bons nomes, mas faltam
mais força, mais nomes, né, de impacto. E também o goleiro, acho que não muito bom. Eu não gosto muito do Unai Simon, acho ele abaixo. E também algumas peças aí que não devem voltar, né? Busquets, Alba, provavelmente não deve, né? Então, acho que tem coisa para melhorar aí sim na seleção. Não foi um trabalho ruim. Talvez o pessoal fique a última impressão por ser Marrocos, né? Mas é uma seleção muito nova, né? Os principais jogadores aí têm 18, 19 anos, né? Acho que tem muito a crescer ainda. Bem, depois teve Portugal e Suíça. Esse aí eu fiquei bem. Também pré-live eu imaginava um jogo bem under, né? E Portugal meteu 6-1. O treinador tirou o Cristiano Ronaldo. Muitos falam que foi por conta da altitude lá quando ele foi substituído, né? E colocou o Gonçalo Ramos, que marcou 3 gols, né? Agora a gente nem sabe se o CR7 volta, né? Tá achando que vai ficar banca agora. O pessoal, a gente até falou que devia ter colocado o Rafael Leão, que o Gonçalo talvez não era ele, mas ele entrou aí, foi muito bem. Talvez cavou aí a vaga de titular. Eu tava olhando aqui por curiosidade, antes de a gente começar o XG, que é a expectativa de gols de Portugal, para ver se realmente eles produziram para isso tudo. E tá 2,10, né? Então, assim, eles fizeram 3 vezes a mais do que se esperava. Então, isso quer dizer que eles foram bem assertivos nas finalizações, né? Provavelmente, normalmente, quando essa estatística tá assim, não sai 6 gols, é porque o time foi muito assertivo. Quando chegou, praticamente fez, né? Teve 48% de posse de bola contra 52% da Suíça, de 15 finalizações contra 10 da Suíça. Esse jogo eu já. Antes de iniciar, eu até olhei aqui, a entrada que eu fiz foi só o limite no FT e coloquei uma moedinha para cada lado, mas foi até menor. Foi bem pequena a moeda, não estava muito confiante. Agora, Portugal, achei que o mercado não estava com odds boas de over, pelo que o jogo estava apresentando. Entrei no 3,5, né? No 2,5, né? Para tentar pegar um gol de alguém, de alguma seleção. Não consegui pegar, porque saiu antes. E aí eu fui tentando pegar esse gol no HT, foi igual aquele outro jogo que eu tava falando, não lembro mais. É do Brasil, né? Eu fiquei atrás dos gols na odd e não consegui. Então no HT saí zerado, não tive dentro do mercado a tempo. E no FT eu entrei no 6,5 quando tava 4-1. E aí entrei com um stake até maior quando saiu o gol, mas dentro da gestão, tá, pessoal? Nada de all-in ou grandes stakes também de match odds, não. Stake maior que eu achei que o jogo tinha leitura. E aí quando saiu 5-1 ali aos 67, eu já fechei, achei que a correção foi boa. E depois saiu 6-1 ainda aos 92. Nenhum gol do Cristiano Ronaldo nessa quantidade de 6 aí. Ele entrou também, já estava 73 minutos. Então eu peguei o 2,5, a correção, só isso. Então hoje foi um dia para mim de copo de pouco valor, né? Saí no lucro, mas bem baixo, nada extraordinário. Foi um dia que eu fiquei com lucro mais fora da Copa do que na Copa, né? Fiz os jogos da La Liga 2, que foi o grande lucro aí do dia. Eu peguei 2 gols lá. Ainda peguei uma moeda de alavancagem no final, no empate. Então foi o que sustentou meu dia aí. Em relação à Copa, então, foi só isso. Espantei um pouco essa vitória de vários gols, né? 6-1 de Portugal. Acho que isso aí vai dar uma animada boa para eles. Talvez pegam uma chave um pouco mais fácil em relação ao outro lado, né? Que é Portugal, França e Inglaterra. Talvez chegue em condições menos desgastadas, apesar que eu acho que contra Marrocos vai ser um jogo difícil. E vamos ver, né? Se vai manter essa tendência ao over aí. Mas eu acho que foi mais um jogo atípico. Eu ainda não estou confiante nessa tendência ao over de Portugal, não. Mas eu acho que se ele continuar sem o Cristiano Ronaldo, por incrível que pareça, eu acho que o time se comporta melhor, porque o Cristiano Ronaldo, querendo ou não, atualmente ele
ele não aguenta mais fazer esse papel de recompor, de marcar pressão o tempo inteiro. E o Gonçalo Ramos é um jogador mais novo, né? Não é tão velocista, mas ele consegue fazer esse trabalho melhor. E eu acho que o Cristiano Ronaldo, querendo ou não, ele tá num astral ruim, né? Ele brigou lá no clube, no Manchester United, depois daquela entrevista que ele deu, que acabou que ninguém quase ficou do lado dele. Depois ele brigou agora contra. Brigou não, mas reclamou da substituição e ele ficou no banco agora. E o cara que entra faz 3 gols. Então, assim, tá sendo um final de carreira aí que talvez ele esteja, sei lá, criando seus próprios problemas, né? Claro que ele já fez sua carreira, tá mais que reconhecido. Mas por ser a última Copa, ele poderia estar contribuindo mais, né? E você, Cabal? Esse aí acho que você já foi bem melhor que eu, né, nele. Ah, mais ou menos, né? Mas no caso, eu tinha até a ideia de trabalhar lá em Portugal, lembra que eu falei, achei que poderia corrigir. Não imaginava Portugal bem assim. E porém que já deu uma corrigida, como é que é nome, né? Só de não ter o Cristiano Ronaldo e o Cancelo, né? E já ficou 2,10 ali, a odd de Portugal. E a odd da Suíça baixou, né? Com isso, né? Começou perto de 4 e pouquinho. E eu vi que Portugal começou a fim na correria, já tentando antecipar o Lei Suíça, mas mais uma vez nessa Copa aí do mercado ali, a Suíça já começou a achar perigo, você põe em bolo. E aí eu fechei, inverti para lá em Portugal, mas daí Portugal já melhorou, tive que fechar também. Eu falei, não, vou com calma aqui, que esse jogo vai ser tipo Japão e Coreia, né? E nessa, quando Portugal começou a ter a posse de novo, já fez o gol. Acho que quem pegou, assim, é quem estava, assim, querendo mesmo pegar um gol de Portugal, tentando antecipar ali, porque foi muito rápido, assim, que a Suíça estava melhor no jogo, até esse golaço do Gonçalo Ramos, acho que foi a boa jogada de Portugal, mas acho que a Suíça deu mole, hoje foi a partida ruim da Suíça também, defensivamente. E o problema desse time da Suíça é esse, né? Eles gostam de jogar ali quando tá com empate, jogando reativo ali. E nesse 1-0 cedo, podemos dizer assim, atrapalhou todo o jogo, se teve que ir para cima e ficou a feição do jogo para Portugal, que hoje está com uma escalação muito mais leve, com o Gonçalo Ramos, né? O Cristiano Ronaldo atrapalha um pouco esse jogo de movimentação. E João Félix jogou muito bem hoje também, querendo ou não, o Gonçalo Ramos acabou roubando a cena, mas João Félix jogou muito bem e Bruno Fernandes, como sempre. Né? E os laterais, até o Dalot lá, que entrou no lugar do Cancelo, impressionante que o técnico acertou hoje, né? A gente fala, corneta muito esse técnico, mas hoje ele brilhou, né? E depois do 1-0, como eu falei, ficou a feição, ficou parecido com o jogo até do Brasil, assim, da Suíça desorganizado, tomando contra-ataque. Comecei a trabalhar back Portugal, que voltou ali para 1,37 depois do 1-0. Achei alta indo com o favorito ganhando. A leitura estava boa, foi descendo esse back. Será que aconteceu alguma coisa, uma bola parada para a Suíça? Alguma coisa que me fez tirar essa posição. E logo depois passou um pouco, deu um canto de novo. Aí eu consegui entrar 1,30. Confesso que eu não estava todo cheio, estava querendo entrar mais um pouco a 1,31, mas só correspondeu a 1,30 e saiu o gol do Pepe. Eu fiquei pensando, pô, queria pegar um gol do Maguire, não sei quem, mas o zagueirão fez logo do Pepe. Nunca imaginei que foi um gol do Pepe. 39 anos. E ele é muito bom, né? E é uma época que ficou meio como um meme, assim, de zagueiro ignorante, violento, mas ele, apesar de já ter tido esse lado, acho que agora mais experiente e parou com isso, ele tem suas valências. Parou nada. É?
Acho que ele não parou. Ele é bom, mas eu acho que É, continua maldoso. É porque aí a galera já 6-1 acostumou. não precisou debater. Porque ela já acostumou, assim, na época chocava ele no Real Madrid, assim. E, e depois do 2-0 foi um balaio, aí que me lembrou mesmo Brasil e Coreia, assim, primeiro tempo. Só que não saiu um gol, mais um gol do Portugal, aí foi aí como já estava em lucro, eu trabalhei a goleada ali com esse take de ouro, estava 3,60. Pensei que poderia rolar esse terceiro gol rápido, e foi que acabou acontecendo, né? Saiu 3-0 e eu freebetei, aí a freebet estava pagando bem. Ficou tipo um over à frente, né? Pela odd, assim. E depois logo já saiu o quarto, aí depois a Suíça já fez um. Aí eu acho que até poderia ter buscado alguma coisa em gols, né? Mas como eu já tava com lucro bom, aí eu fiquei mais para assistindo ali. E ainda depois era saiu um sexto ainda do Rafael Leão. É. O engraçado, né? Voltando lá a Marrocos, né? Marrocos ele tem o recorde de candidaturas, né? Já candidatou 5 vezes é, tentando a ser sede da Copa, né? E parece que vai candidatar aí para as próximas também. Talvez se você fosse pensar em questão futebolística, né? Marrocos tem grandes torcidas lá, né? O Raja, entre outras, né? Das torcidas mais fanáticas, talvez seria o país mais correto, assim, questão futebolística, nem questão de religião, costumes, não. Questão de futebol, talvez seria mais interessante ter uma Copa no Marrocos do que no Catar, né? Mas é uma curiosidade aí. E outra coisa também que eu fiquei imaginando, não sei se o Cabal conseguiu ver isso, que como eu falei, eu estava trabalhando no meu serviço fixo aí, não fiquei olhando tanto o mercado. A odd da Espanha, ela começou um pouco alta, né? Pensando assim em camisa, né? Eu acho que mesmo ela não deve ter corrigido muito, não, né, Cabal? Ou corrigiu. Porque eu fiquei pensando que talvez você fazer um. Quem fez um Lei Espanha ali no HT, não sei se deu uma correção tão alta, porque ela já estava um pouco alta, né? Eu não fiz o HT, né? Então não sei. Ah, é. Quem fez foi o Flint. Ele falou que ficou um pouco lá no Lei, até perguntei, mas corrigiu, porque já estava alto, né? E ele falou que não tinha corrigido muito, não. Parece que tinha corrigido para 1,96 lá. Então, acho que o mercado pesou um pouco ali. Corrigiu mais no segundo tempo mesmo. É provável que no segundo tempo tenha corrigido mais rápido. Então, foram os jogos de hoje. Então, acho que teve duas grandes surpresas, pelo menos para mim, né? Primeiro, Marrocos, grandes assim, né? Que eu não esperava. Marrocos passando. Eu pensei que ele ia dar muito trabalho, mas já achei que a Espanha passaria. E a goleada de Portugal. Pensei que até pelo ser a Suíça, ia ser um jogo bem mais under, né? E talvez até agora, até de leitura, foi o jogo mais over da Copa, aí, junto com o primeiro tempo do Brasil. Partindo para o assunto mais importante do podcast, ele está cumprindo o que falou. Cabal está em primeiro, com 49 pontos. Eu estou em segundo, com 47. E o Josialdo, pelo jeito, era cavalo paraguaio, né? 42 pontos, está a 7 do Cabal já, mas agora lembrando que o placar correto é 5, então ele tem que acertar 2 placares aí e o Cabal não acertar para ele alcançar ele. E tem um Mbappé lá que eu nem sei quanto ponto vale aquilo. A gente tem que marcar o artilheiro e o campeão, né? O Cabal provavelmente não vai acertar, o campeão já não vai, porque colocou a Alemanha. Artilheiro é o Kane, vai ter que fazer vários gols aí daí pra frente. Então, assim, não sei se isso vale ponto, é só critério de desempate. A gente está no bolão sem saber as regras, mas É a surpresa de todo mundo. vai ser uma surpresa. Mas o Cabal fica 7 pontos na frente e o artilheiro vale 10 e ele já ele não sabe. Né? Mas eu acho que é só para critério de desempate. Viu? Então é isso. Então ficou definido as quartas, né? Do lado do Brasil, Brasil e Croácia, Argentina e Holanda. Do outro lado, Inglaterra e França, Marrocos e Portugal. A gente vai comentar dos jogos quando for ter, né? No dia anterior a gente comenta mais detalhado, mas aí podendo ter, vamos imaginar que Portugal seja favorito contra Marrocos, né?
Então pode ter uma semifinal entre Portugal e Inglaterra, ou Portugal e França. E do outro lado, imaginando que o Brasil passa, porque a Croácia acho que também desse lado é o time mais fraco, né? Mas claro que futebol é futebol, mas se o Brasil passar, pode ser uma semifinal entre Brasil e Argentina ou Brasil e Holanda, né? Que o Brasil já enfrentou a Holanda em várias fases aí de Copa, né? Semifinal, quartas, acho que até oitavas, grandes jogos, né? Sinceramente, eu prefiro a Holanda. Eu acho que o Brasil com a Argentina tem toda uma questão emocional e tal. Claro que chegar na final batendo a Argentina é muito mais empolgante, mas eu não quero correr o risco, não. Eu prefiro a Holanda aí, mesmo se perder, vai ser menos ruim a Holanda. E aí, Cabal, tem alguma. Você já imagina quem chega nas semifinais pelo que apresentou até agora, ou você acha que é muito difícil prever? As quartas de final acho que é difícil, tem jogos muito equilibrados, né? Mas eu acho que esse Argentina e Holanda aí, não sei não, hein? Acho que a Holanda tem um estilo de jogo aí que pode complicar para a Argentina. E já no caso do Brasil, acho que o Brasil tem tudo para passar a Croácia, mas a Croácia tem que pensar que é um time bem mais cascudo aí que, que a Coreia, mas não imagino o Brasil se complicando tanto, não. Acho, assim, jogo difícil, imagino o Brasil passando. Então daria uma semifinal bem legal, tanto contra a Argentina, tanto contra a Holanda, né? Contra a Holanda, Uhum. já teve não sei quantas vezes em Copa do Mundo, e quando a Argentina nem se fala, né? É o maior clássico acho, de seleção aí. E Eu assim, acho que o Brasil não enfrenta a Argentina desde 90, né? Quando a gente foi eliminado por eles, com o gol do Canidia. eu acho que foi a Acho, única vez ainda. não, eu não lembro se foi a única, porque acho que teve aquela. Acho que não foi a única, não. Teve aquela que eles jogaram em casa. Ah, não, em 82 teve também. É isso, 82 teve também, você lembrou que o Brasil ganhou, o Maradona foi expulso, e teve em 70, acho que foi 74, né, que foi, não, 78, 74 ou 78, que foi na casa deles, e que teve aquela questão com o Peru lá, que não entregou o jogo para a É, Argentina, verdade. acho que o Brasil empatou com eles. Acho que foi essas 3 vezes aí, se eu não estou enganando. Mas assim já faz um tempo, né? Uhum. 90. E a Holanda, o Brasil jogou, que eu lembro assim, né, 74, que a gente foi humilhado. É, A Holanda estava com aquele estilo de jogo inovador, que os jogadores não guardavam posição. O Brasil perdeu para eles, esse foi de 3-1. Depois teve, que eu lembro, pode ter tido outros aí, mas que eu lembro aqui, 94, quando o Branco fez aquele gol de falta, o Brasil tinha aberto 2-0, estava 2-2 e um calor infernal. O Branco achou um gol de falta. Depois 98, que foi o Ronaldo fez gol e tal, que a gente tirou eles também. E aí em 2010 eles vingaram, né? Que foi a gente saiu na frente, jogou um primeiro tempo muito bom, podia ter aumentado. E o Felipe Melo foi expulso com a pisão em cima do Snyder e perdemos de virada, 2-1. Aí teve no Brasil também, disputa de terceiro lugar, que nós perdeu para ele, não sei se foi 4-1, que o time tinha perdido de 7-1 para a Holanda, foi disputar o terceiro lugar com eles, que tinha o Robin. Então tá 2-2 aí. 2-2 isso. esse terceiro nem conta. Mas pode ter tido outros, né? Eu tô falando isso que eu lembro aí. Mas eu acho que tem características iguais dos dois lados, né? Eu acho que tem dois jogos com favoritos, que é Brasil e Croácia, e do outro lado Portugal e Marrocos, querendo ou não, os favoritos Brasil e Portugal, mas claro que futebol a gente viu hoje, né? Que o Marrocos passando aí pode ter o, a zebra passando também, mas tem os favoritos mais destacados. E depois tem dois jogos de cada lado, um jogo de cada lado, né, que tem mais dificuldade de você imaginar o favorito, que é França e Inglaterra, que para mim é o mais equilibrado, e Holanda e Argentina. Eu acho que a Argentina ainda a gente não. Para mim ainda não me convenceu, eu quero ver contra a seleção grande, pode ser a Holanda, né? Apesar que eu acho que ela também não está favorita ao título, né? A Holanda, mas é uma seleção até agora a mais difícil que ela vai enfrentar. Vai ser um grande jogo. E a França e a Inglaterra,
eu acho que tirando o Brasil, são as seleções que eu acho que conseguiram em algum momento jogar o melhor futebol da Copa aí, entre os melhores futebol da Copa. Vamos ver se o Sterling volta, que eu acho que ele mesmo se ficar no banco, ter ele como opção é importante. E é isso. Hoje foi mais curto, né? Que não tem os jogos do dia seguinte. Falamos menos, mas falamos mais detalhado dos jogos também que a gente fez. Voltar a agradecer a todo mundo que tem escutado aí, deixar o Cabal se despedir, depois a gente encerra. Queria agradecer o pessoal aí, tá nessa caminhada aí. Parece que já faz um tempão. Às vezes parece que passa rápido, né? A gente olha futebol, mas você olha assim, aquele Equador e Catar, parece que já aconteceu tanta coisa depois. 17 dias já, ué. Então, já estamos ainda indo aí para a fase final, falta poucos jogos, né? E assim, quem teve dificuldade na Copa ou nesse mata-mata que eu tive alguns jogos, é super normal. Não é agora que também vai ficar fácil. Talvez seja o momento ali mais de curtir a Copa aí, e na boa mesmo. Tô empolgado com esse jogão aí. Sim, para mim o jogo da quarta aí vai ser esse França e Inglaterra aí. E são duas gerações muito boas, né? A França mesmo com um monte de desfalque, tá com um timaço ainda, e a Inglaterra. Vai, Inglaterra. Vai na Inglaterra, vai na Inglaterra. Mas, assim, é o jogo que eu tô esperando aí. Acho que é o jogo que eu mais tô esperando. Lógico, do Brasil nas quartas aí. Também nunca estive tão confiante assim com o Brasil. E, e é isso, né? A Copa não é, acho que para a maioria não, mesmo que muita gente está em green, muita gente está em red, mas tipo, acho que no geral não tem sido muito fácil assim, não, né? Porque a gente pega situações que a gente está acostumado, né? Na liga, assim, vamos fazer o Dubai. Já meio que imagina como é que vai ser, né? A que hora que vai estar back by. Na Copa, você acha que o time vai jogar bem, não joga? Você acha que o time vai ter um jogo encardido ganhando 6-1, igual esse Portugal? E é muito atípico, mas para mim é muito legal, assim, sempre gostei. E foi agora acompanhando como trade, assim, bem interessante mesmo. Eu acho que desde agora que a gente estaria mais com conhecimento em cima das seleções, né? Dentro Sim. da competição já tá acabando, né? Porque no começo é tudo muito. Se analisa pelo ciclo ali antes, né? Dos 4 anos, mas acaba que você vê mesmo como é que cada um vai desempenhar na competição. E quando você começa a ter já um histórico, já tá mais pro final. Então, é uma competição muito tiro curto, né? Então é isso aí. Vamos torcer aí para o Brasil passar, né? E vai dar grandes confrontos, independentemente quem passe aí. Acho que tem tudo para dar grandes semifinais aí. Eu, sinceramente, estou torcendo para a França já vazar logo. E eu acho que se o Brasil conseguir chegar na final, eu contra Portugal ou contra Inglaterra, se a França sair, eu acho que ele entra bem favorito. Agora, contra a França, né, o menino Mbappé ali pode desequilibrar. Então, torcer para ele bem mal contra a Inglaterra aí e ele sair logo. Então, Também. então é isso, pessoal. Um grande abraço. E hoje não tem dúvida de qual hino vai ser, hein? Vai repetir pela primeira vez. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.